Depois dos Estados Unidos, obviamente, o Brasil pode ser considerado a segunda maior potência do MMA. E eu sei que muita gente hoje em dia tá dizendo que é a Rússia, mas olha só, no papel a Rússia só tem 4 títulos no UFC, 5 se a gente contar aqueles torneios que rolava nos primórdios da organização, enquanto o Brasil tem um total de 22. Então a Rússia não deixa de ser um forte terceiro colocado, mas o Brasil ainda assume a medalha de prata. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o atual cenário do Brasil no UFC, no maior evento de MMA do mundo, porque eu separei aqui os 10 melhores lutadores brasileiros do UFC na atualidade. Pelo menos na minha opinião. Número 10, Michel Pereira. No começo eu achava que o Michel Pereira ia ser mais um porteiro da divisão dos meio-médios, porque parecia que ele queria aparecer mais do que realmente lutar, seguir uma estratégia e chegar a brigar pelo cinturão no futuro. Mas eu confesso que ele calou minha boca, porque depois de um início meio conturbado no UFC, o Michel Pereira tá numa fase muito boa. Tá com 5 vitórias seguidas na categoria dos meio-médios. Fora que ele é um lutador muito divertido de assistir, ele é muito plástico, muito criativo, tem lutas empolgantes e atualmente tá na 15ª colocação no ranking dos meio-médios, bem na entrada do ranking. Número 9, Jailton Malhadinho. O peso pesado é a categoria mais notória tanto do MMA como no boxe e outros esportes de combate. Claro, pode não ser a mais técnica, mas é onde os dinossauros, os monstros habitam. É basicamente o Acre do MMA. E atualmente a maior esperança do Brasil na divisão é o baiano Jailton Almeida, o Malhadinho, também conhecido como Habib brasileiro. Malhadinho já tá com 4 vitórias dentro do UFC e juntando todas as lutas, ele só levou 2 golpes. Vocês têm noção disso? Em 4 lutas, o cara só foi tocado 2 vezes. E todos esses combates ele finalizou ou nocauteou em 2 rounds ou menos. É um baita lutador, já vai entrar no top 10 na próxima luta contra o Jairzinho Rozenstruik e pode brigar pelo cinturão no futuro. A bronca é que o campeão da categoria é um tal de Jonathan Dwight Jones, não sei se vocês já ouviram falar. Número 8, Paulo Borrachinha. Chegamos naquele que é provavelmente o mais controverso da lista, Paulo Borrachinha, que tem muitos fãs que o amam e vários que o odeiam. Mas temos que admitir que ele é sim um dos melhores brasileiros do UFC atualmente. E ele chegou a disputar o cinturão dos médios contra o Israel Adesanya, onde sofreu sua primeira derrota, mas sempre entrega boas lutas, como as últimas lutas contra Yoel Romero, Marvin Vettori e Luke Rockhold. Todas elas ganharam o prêmio de luta da noite. E ele é muito perigoso, muito explosivo, 90% de suas lutas foram pela via rápida. Então ele é um atleta empolgante, é um cara que busca o resultado. A bronca é que ele recentemente está meio inativo. Desde 2019 ele só faz uma luta por ano. Vamos ver agora, né? Porque ele acabou de renovar seu contrato com o UFC por mais 4 lutas, onde vai ganhar cerca de $1 milhão por apresentação. Acho que agora ele vai lutar mais vezes. Número 7, Taila Santos. A Taila Santos quase chocou o mundo em 2022. Ela quase vencia a então campeã dominante Valentina Shevchenko, e muita gente inclusive acha que ela venceu. E com isso ela ganhou muita moral no peso mosca feminino. E ela é realmente uma das melhores lutadoras da divisão, e deve brigar pelo cinturão de novo muito em breve. Ela é muito completa, troca muito bem, tem eficiência no chão e ocupa a 3ª posição no ranking da categoria. Número 6, Alexandre Pantoja. Assim como o Israel Adesanya tem como grande carrasco o Alex Poatan, o atual campeão peso-pena do UFC, Brandon Moreno, tem como grande carrasco o brasileiro Alexandre Pantoja, que já venceu o atual campeão 2 vezes, uma dentro do TUF, que não entra para o cartel oficial, e outra dentro do UFC. Essa sim é oficial. Inclusive o Pantoja já deve ser o próximo a enfrentar o mexicano. Já foi confirmado que ele é o próximo desafiante ao cinturão dos moscas. E a 3ª luta entre os dois deve acontecer ainda esse ano. E como o Pantoja já venceu o Brandon Moreno 2 vezes, no mínimo ele tem grandes chances de vencer uma 3ª vez, e assim trazer um novo cinturão para o Brasil até o final de 2023. Número 5, Gilbert Durinho. Ah, meus amigos, o que falar desse cidadão? Sem dúvidas, um dos meus lutadores favoritos na atualidade e um dos mais divertidos de se acompanhar. Gilbert Burns, o Durinho, é um dos melhores lutadores brasileiros da atualidade e também um dos melhores meio-médios do UFC. Ele é extremamente completo, um dos mais completos da divisão, muito bom em pé, tem mão pesada e um jiu-jitsu
jiu-jitsu de altíssimo nível, é o melhor faixa preta da categoria. É sem dúvidas um dos melhores lutadores para você acompanhar, para você assistir. E além de ser muito carismático, hoje em dia ele tá muito ativo. Ele já tá indo para sua segunda luta só nesse semestre, agora em abril, onde ele vai enfrentar o Jorge Masvidal, e que ele é franco favorito. Inclusive, agora que o Kamaru Usman perdeu pro Leon Edwards, pode ser que o Gilbert Durinho chegue lá no cinturão daqui a pouco, e ele tem grandes chances de vencer o inglês. Número 4. Deiveson Figueiredo. A matemática do MMA simplesmente não funciona, e a prova disso é esse triângulo amoroso entre o Brandon Moreno, Alexandre Pantoja e Deiveson Figueiredo. Porque vejam só, o Alexandre Pantoja venceu 2 vezes o Brandon Moreno que venceu 2 vezes o Deiveson Figueiredo que venceu o Alexandre Pantoja. O Daico, deus da guerra, é bicampeão peso mosca e sem dúvidas um dos melhores brasileiros que temos em ação no UFC atualmente. Ele começou o ano como campeão da categoria, mas acabou perdendo o cinturão em janeiro pro Brandon Moreno. E com isso, depois de encerrar a primeira tetralogia da história do UFC com o mexicano, ele anunciou que vai mudar de categoria, vai subir pro peso galo e tentar um segundo cinturão. E com um arsenal bem completo, mão pesada, experiência no UFC e bem rápido para a nova categoria, eu acho que ele pode ser sim uma grande adição pro peso galo e pode brigar pelo cinturão no futuro próximo. Número 3, Charles do Bronx. E chegamos nele, o grande líder da atual geração de MMA aqui no Brasil. O lutador brasileiro do momento, o lutador brasileiro mais popular da atualidade. É o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, o maior finalizador da história do UFC, ex-campeão peso leve, mas que infelizmente acabou de perder o título para Islam Makhachev. Mas calma, porque o Charles do Bronx ainda tá muito vivo na categoria. Ele vai enfrentar agora o Beneil Dariush no dia 6 de maio no UFC 288, e se ele vencer, ele já disputa o cinturão mais uma vez, uma revanche contra o Islam Makhachev lá em outubro. E o Charles é um lutador que evoluiu absurdamente desde que ele estreou no UFC, há 12 anos atrás. Além do seu jiu-jitsu, que é o melhor do UFC atualmente, o Charles também consegue trocar muito bem, tem um excelente Muay Thai e mão pesada, derrubou o Justin Gaethje, nocauteou o Michael Chandler, fora a fase incrível que ele tava antes de perder para o Makhachev. Eram 11 vitórias seguidas, batendo Poirier, Chandler, Gaethje, Tony Ferguson, e as lutas dele são pura emoção, teste pra cardíaco, não dá pra ficar sentado vendo uma luta do Charles do Bronx. Número 2, Alex Pereira, o Poatan. Ex-campeão mundial de 2 categorias de kickboxing no Glory, carrasco de Israel Adesanya e atual campeão peso médio do UFC, Alex Pereira, o Poatan. E meus amigos, se esse cara passar pelo Israel Adesanya de novo, a segunda no MMA e a quarta no geral, dificilmente o Poatan vai ser parado no peso médio. Ele é gigante para a categoria e tá acima de todos os outros na trocação. Sem falar que ele já tá pensando em subir para os meio pesados e enfrentar o campeão de lá, Jamahal Hill. E além de ser favorito contra o atual campeão, ele seria também favorito contra a grande maioria dos lutadores da categoria dos meio pesados. E pode ser o primeiro homem brasileiro a ser duplo campeão no UFC. Pois é, esse cara é realmente especial e dentre os homens eu acho que ele é o melhor lutador brasileiro presente no UFC hoje em dia. Número 1, Amanda Nunes. É difícil não colocar a Amanda Nunes no topo, até porque, além dos 2 cinturões, ela é considerada a melhor lutadora de todos os tempos. Campeã de 2 categorias, já venceu todas as ex-campeãs das 2 categorias, muito completa, muito dominante e acabou de vencer sua 10ª disputa de cinturão. Entrou no Clube dos 10 junto com John Jones, Georges St-Pierre, Demetrius Johnson e Anderson Silva. É uma escolha bem óbvia, não tem muito o que discutir. Amanda Nunes é o melhor que o Brasil tem a oferecer no UFC hoje em dia. E, falando de MMA feminino, é o melhor que o Brasil já teve na história. E é o melhor que todos os países tiveram na história. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.